É isso aí, pra você que se liga na programação da Super FM, no Super Manhã, às terças-feiras, tem aqui o Conexão Família com Marconi Orsi. Seja bem-vindo, Marconi, tudo certo? Bom dia. Tudo certo, Eli, bom dia aos ouvintes da Rádio Super. Hoje nós vamos falar sobre algo interessante, sobre algo que define a qualidade de vida, algo que, na verdade, está por trás de um ser humano saudável, né? O que define a qualidade de vida, Marconi? Eu falei sobre limites no último programa. É, né? Verdade. E o limite, ele vem acompanhado da palavrinha que tem 3 letras. Não. Né? Vem no combo, né? Quando você não sabe dizer não, cara, aí você vai criar um filho doente. Você vai ter um marido bem difícil, uma esposa bem difícil também, um irmão muito chato. Porque o não é o estabelecimento de limites para você conseguir ter um ser humano forte. O não pode ser positivo, então, Marconi? Não é uma palavra negativa não. Em si? Cara, na geração de hoje, do mimimi, né, da Nutella, geração Nutella que se diz. Geração frágil. Cara, você vai acertar mais se você falar não. Né? E o que tá ligado à dificuldade de dizer não? A dificuldade de dizer não tá ligado ao medo de não ser amado, ao medo de ser rejeitado. Porque se eu falo não pro meu filho, eu sinto que tô magoando ele. Então, para eu não me sentir mais nem a possibilidade de ser rejeitado por ele, eu sempre digo sim. É um ser humano que acredita que tem que fazer o filho ser feliz, por exemplo. Ou seja, o filho, o marido, a mãe, o pai, ou a esposa. Isso acontece no meio familiar. Então, se dizer não é como se essa pessoa fosse se sentir rejeitada e ela quer fugir da dor da rejeição. Porque no passado, ela sentiu o abandono presente ou o abandono ausente e ela se sentiu tão rejeitada durante tanto tempo que ela foge dessa dor. E para fugir dessa dor, ela tem que dizer sim. Porque ela se sente responsável pela felicidade do outro. E sempre que você não aceita que o outro colha aquilo que ele plantou, você está indo contra Deus. Dizer não está ligado à idolatria. Entendi. A idolatria é quando você põe um ser humano, seja pai, mãe, irmão, filho, acima de Deus. Ô Marconi, na relação pais e filhos, né? Automaticamente o papai e a mamãe de fábrica, eles vêm com um programa instalado que é para satisfazer as vontades dos filhos, até porque isso dá prazer também para o pai, para a mãe proporcionar um brinquedo, um momento diferente, porém o excesso pode trazer problemas. Por exemplo, a criança quando vai para a creche nos primeiros dias ou para a escola, ela vai perceber que o mundo real dói, certo? Como fazer esse equilíbrio? Como preparar, né? Como, assim, beneficiar, preencher de amor com coisas, mas também dar aquele meio tom, assim, para que ele não sofra muito. A professora, os amiguinhos, a vida não é assim, como é que é? Tudo na vida é gradativo. A gente tava falando antes sobre alimentação. Não dá pra eu ser radical e nunca mais experimentar um bolo gostoso na casa da mãe ou da avó. Né? Assim Verdade. como não dá pra você viver de não. Mas eu visualizo nos meus atendimentos que a geração de hoje tá doente porque os pais não dizem não. Porque eles sentem que vão ser rejeitados, que não vão ser amados. Então quando eu digo só sim, eu crio um filho doente. Porque ele não tem casca grossa emocional pra crescer na vida. Porque ele sempre recebeu sim. Casca emocional, recebe a palavra. Casca emocional, não tem couro. Porque recebe um não, cai no chão e berra. Vai no mercado, quer comprar o carrinho, o pai diz não, cai no chão e berra. Abre o bocão. Abre o bocão. Isso é um comportamento de uma criança, é um sinal de doença mental, de disfunção emocional, na verdade. Não é doença mental, é disfunção emocional. Não dá pra ficar romantizando, né, essa relação, né? Não, o filho tem que entender que coisas ele pode e coisas ele não pode. Tem que ter isso bem nítido pra criança. Vamos dar um exemplo para você perceber melhor tudo isso. Tá a família na mesa, tem uma criança ali, 2, 3, 4, 5, ou de 12 anos ou de 15 anos, e a mesa tá posta, bonita, mãe e pai suaram para trazer o pão para casa. O filho sente e diz, não vou comer isso aí, porque eu não quero comer essa comida ruim. Aí sabe o que a mãe diz? Tá bom, filho, o que tu quer comer então? Ô amigo, você tá destruindo o guri, porque ele tá diante de um monte de coisa e ele não consegue ser grato. E você vê que a falta de dizer não cria filhos ingratos. E quem diz só sim também é ingrato.
Então come lá no sofá, vendo desenho. Justamente, e aí tem outro problema, porque a criança não está percebendo o ato de comer, ela não se relaciona com a comida, ela não consegue ter domínio das próprias emoções, autodomínio, a mesa. E aí a vida vira uma bagunça, porque em qualquer lugar que essa criança que recebe só sim está, ela não consegue se relacionar, não consegue fazer parte e nem se sentir pertencente. Quando eu não me sinto pertencente aos ambientes, porque eu não tenho limites, eu não tenho autodomínio das minhas emoções, eu tenho baixa estima. Claro, porque um olha pra mim e eu digo que tá me agredindo. Aí vem bullying. O bullying é uma realidade? Só que ele é muito extremado por causa da falta de nãos. Porque as crianças estão indo para as escolas fraquinhas emocionalmente. Sim. Você toca o dedo na criança, ela desmancha. Por que você tocou em mim? Ela fica magoada. Mas a mágoa não veio da escola, a mágoa veio do seio familiar. Ô Marconi, mas agora a gente tem que tomar cuidado também, porque está havendo um movimento, né? Que é muito confortável dizer, essa geração, essa criançada, né? Pais falando isso, né? E isso também não é culpa da criança, né? Pode ter uma parcela, não sei se culpa seria a palavra. Agora, a falta de diálogo, a falta de disciplina, a facilidade em soltar um tablet na hora do almoço, né? E isso também, essa percepção vem dos pais, né? Tem que vir dos pais, né? Ou não? Ou é um meio termo? O que você acha? O pai e a mãe, eles precisam colocar os limites desde a idade certa. O problema é que hoje está se relativizando. Ele só tem 3 anos. É uma fase. Não, amigo, não é uma fase. O teu filho não está se tornando criança, ele está se tornando homem. Então você precisa tratar ele nessa medida. O filho não nasce velho e se torna criança. O filho nasce criança e se torna velho. Ele precisa ir sendo responsabilizado cada vez mais. E tá se perdendo essa noção na infância. Porque o filho é bonitinho, o filho é cuticute, o filho tadinho, o filho assim, o filho assado. Você tá entendendo que há um posicionamento de escravidão dos pais para com os filhos. É aquela metáfora que se diz que é o pai empurrando o filho para fora do buraco da forma errada, porque isso não vai funcionar. Porque filho nenhum sai do buraco se o pai permanecer lá. Porque o filho tá dentro de casa vendo o pai todo dia. E ele sente dor por causa do sofrimento do pai. Porque o pai não põe os limites, porque o pai não toma a autoridade na sua casa. E onde tem uma casa que o pai e a mãe, que a esposa e o marido não estão em uma aliança forte, o que acontece? Os filhos começam a comandar. E aí a briga entre os filhos. Eles começam a ter que se posicionar porque cada um visualiza o seu direito. Cada um está vendo a sua dor. Então, quando não tem diálogo, tem problema. Quando não tem problema. Quando pai e mãe, quando esposa e marido não estão unidos, não tem diálogo, principalmente não tem Deus nessa relação, tem problema. Então diga não pro seu filho para ele ser gente. Senão ele não vai ser gente, ele vai ser um doidinho, vai ser um diabinho. E pode ver, o pai e a mãe, ou até irmão, ou filho, ou irmã, qualquer ser humano que não sabe dizer não, ele teve recorrência de abandono ausente, que é quando o pai se distancia e não está de corpo presente no local. Ou ele teve abandono presente, que é quando o pai está ali o dia inteiro, mas não olha no olho do filho, não participa, não compartilha momentos, não conversa. E esse filho sentiu uma dor e um sentimento de abandono crônico tão forte, tão repetido durante tanto tempo, que agora no futuro com o filho dele, porque ele decidiu e escolheu não perdoar o pai, certo? Se você perdoa esse abandono, você consegue dizer não. Se você não perdoa, você fica com um sentimento crônico de eu tenho que agradar meu filho. Então eu viro escravo dele e não sei dizer não. Aí nasce um filho doente. Vem um filho doente. Marconi, agora um assunto importante também nessa relação de pais e filhos, né? O dinheiro é importante, né? Então, na adolescência aí, acho que até um pouco antes, começa essa questão: mãe, me dá R$15, me dá R$50 para me tomar um sorvete, comprar uma pipoca. Mãe, eu quero um celular. Qual é a tarefa dos pais e como melhor direcionar para fazer assim, de uma forma que, sabe aquele ditado? Não só dê o peixe, mas dê a vara e ensine a pescar. Uhum. Qual seria o melhor caminho aí para que essa relação seja saudável e que para a criança também ela comece a valorizar, essa parte financeira dentro da família? Primeiro momento, na família você tem que falar de dinheiro. Você viu aquele casal que não fala sobre dinheiro nem entre eles? Isso é um problema, aí já tá tudo errado, porque não há nem verdade entre esse casal. Não há unidade financeira.
O casal tem que ter uma bolsa só. Eles têm que ter alinhamento de objetivo, alinhamento de futuro, alinhamento de princípios. Não dá para um ter um princípio e o outro ter outro princípio. Não vai funcionar, não vai dar certo. Vocês têm que estar juntos, um com o outro. E é uma bolsa só entre o casal, porque é uma família, tem uma unidade. E esse casal vai prover os filhos, dando sim brinquedos, porque isso é importante, mas não é só o brinquedo que você dá. Você dá o amor em principal instância. Por quê? Porque se eu dou só o brinquedo, o filho aprende a ser amado pelo que tem. Aí ele só vai saber pedir, pedir, pedir. E se você não sabe dizer não, aumenta ainda mais. Eu vou trazer outro caso. Eu tô atendendo uma mãe que me falou assim: eu vou precisar aguentar o tranco o final de semana inteiro sem o meu filho. Essa frase mostra pra mim o que essa mãe acredita. Ela não se ama. Ela fica sozinha, fica triste porque o filho não tá. Mãe separada, tá entendendo? Essa mãe tá cheia de dor. Por que ela tá com dor? Porque lá no passado dela, na infância dela, ela não foi amada. Tem marcas, né? Ela está buscando agora fazer o quê? Reconstruir a autoimagem. O que é autoimagem? É como eu me vejo. Eu me vejo capaz, feliz e ser independente emocionalmente, ou eu me vejo como escravo? Eu me vejo como inferior, ou eu me vejo como superior? A partir da forma como eu me vejo, eu estabeleço um relacionamento primeiro para comigo. E a partir desse relacionamento para comigo, eu estabeleço um relacionamento para com o outro. E inclusive para com Deus. E aí eu construo a minha vida. Aí eu construo a minha saúde, as minhas finanças, o meu trabalho, as minhas relações, o meu casamento. Quando você não consegue estabelecer limites e dizer não, você vai ter um filho doente. Ah, o guri que é doente veio problemático. Não existe filho ingrato, de pai e mãe gratos. Não existe. Você é o que você é por causa do seu pai e de sua mãe. Muito bem, Marconi. Não pra já. Não é não, né? Não pra já. Você quer... Ah, Marconi, eu não sei nessa situação. Diz não. Porque hoje tem um problema pandêmico de falta de não. Então diz não. Na melhor das hipóteses, teu filho vai ficar pé da vida e ele vai querer crescer pra sair de casa. Entende? Agora, claro que se eu digo não, eu preciso colocar um substrato emocional de amor. Porque tu imagina, né? Quando tem uma falta de não, eu vou me alongar só um pouquinho para trazer mais um exemplo. Quando há uma falta de não, você vê uma criança que sempre pensa assim: eu posso tudo que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, sobre aquilo que eu quero. E ela pensa tanto isso e sente tanto que ela pode tudo, que quando chega um e diz que ela não pode, amigo, ela pega uma arma e atira. Ela não tem noção do que é amor. E por que ela não tem noção do que é amor? Porque não teve não. É simples. Só teve sim. Porque a comunicação da mãe e do pai constrói o sentimento do filho, principalmente na infância. Constrói, edifica. E aí você vê uma mãe e um pai que impediu o filho de pensar com amor. Ele não sabe pensar com amor. Então como é que ele vai estabelecer um relacionamento saudável? Como que ele vai ser alguém que edifica na sociedade, que traz solução? Não vai ser. Fica complicado, né? Fica complicado. Marconi, muito obrigado pela presença. Este foi o Conexão Família. Marconi, reforçando, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do Marconi. Quem é o Marconi? Como faço para conhecê-lo? O WhatsApp do consultório familiar, localizado no centro de São João Batista, é o 48998588096. Repetindo mais uma vez, 48998588096. Se você está sofrendo com problemas de relacionamento na sua família, não deixe isso se prolongar, porque o problema só vai aumentar. Desenvolva sua inteligência emocional. Tome atitude já, né? Exato. Valeu, Marconi. Muito obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem.